Oiê! Tudo bem com vocês? Tudo bem? Comigo tá tudo ótimo. Gente, é o seguinte, o vídeo de hoje é polêmico. Muito obrigado, Facebook. Facebook não para de me mandar mensagem. Que? Então, o nosso vídeo de hoje é muito polêmico. Muito, 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 muito mesmo. Facebook não para de me mandar mensagem. Terror. Nosso tópico de hoje é barra, viu? Eu vou falar de um assunto complicado, complicado, complicado. Que são as táticas de manipulação. Hoje eu vou mostrar para vocês que as mesmas táticas desses líderes religiosos, tá? Esses vampiros espirituais usam, são as mesmas táticas usadas pelos narcisistas. Eles são assim, ó, unha, unha e dedo, não se separam. Parece que um treina o outro, né? Parece que os líderes religiosos treinam o narcisista, ou será que são os narcisistas que treinam os líderes religiosos? Alguém pode me explicar? Ou será que todos os líderes narcisistas, todos os líderes religiosos, os líderes de cultos, eles são narcisistas? Hum? Uhum. Então vamos lá. Normalmente a pessoa que vive com narcisista, ela se autorrecrimina. Sabe por quê? Porque ela fica dizendo assim: eu não sei como é que eu tolero os crimes dessa pessoa. Deixando bem claro que crime não é só crime de morte, viu, gente? Vocês conhecem lei, vocês sabem o que é lei, então, né, até xingar uma pessoa é crime. Então, essas pessoas que vivem com esse povo disfuncional, essas pessoas tóxicas, elas se recriminam porque elas aceitaram ou aceitam por muito tempo, por longo tempo, os crimes dessas pessoas. Se você é uma dessas pessoas que se recriminam, eu entendo. Vai chegar o momento que você vai dizer assim: gente, eu não me reconheço mais. Eu não sei por que eu aceito isso por tanto tempo. Eu vou dizer para você por que você aceita. Eu vou dizer. Se você está querendo também sair de uma religião, e você se sente preso, com medo, por causa das ameaças que eles fazem, né? Em nome de Deus, em nome de Jesus. Eu vou dizer a vocês por que vocês continuam lá. São muitas, muitas as razões por que vocês continuam com essas pessoas. Com esses indivíduos miseráveis narcisistas. E para falar a verdade, nenhum líder de culto é diferente dos narcisistas. São iguais, unha e dedo. Por quê? Porque os narcisistas usam as mesmas técnicas de manipulação usadas pelos líderes de culto, os líderes religiosos, há milênios. Desde que se descobriu que uma forma de manipular as pessoas é usando o nome de Deus, desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. Buda viveu 600 anos antes de Jesus Cristo e ele já dizia isso, tá? Os narcisistas usam as mesmas técnicas de manipulação psicológicas que são usadas pelos líderes religiosos, para que o seu rebanho, os seus fiéis fiquem ali o tempo todo atrás deles, tá? E agora os líderes religiosos têm mais um motivo de prender você lá. Porque os líderes religiosos modernos, eles não olham para o seu lado espiritual. Eles olham para a sua conta bancária,
quanto você tem no bolso ou quanto você tem na conta, tá certo? Não existe mais dízimo. O dízimo agora se chama me dê tudo que você tem. Os narcisistas são iguais, sem tirar nem pôr os líderes de culto. Às vezes eu falo aqui eles, mas quando eu estou falando eles, eu estou falando também das narcisistas mulheres, porque não pense que elas são diferentes dos narcisistas homens, do sexo masculino. Elas são muito mais sinistras do que os narcisistas homens. Eu já falei isso em outros vídeos. Então, pode incluir elas também nessa lista aí que eu estou dando hoje. E muita gente pensa que eu falo isso. Ai, Jane, você fala isso porque você hoje você não pertence a nenhuma religião. Eu já falei para vocês, gente. Eu passei a minha vida inteira, desde que eu nasci. Eu nasci numa família com 2 religiões. Minha mãe era católica, fervorosa, tá? Católica, daquela que não perde uma missa dia de domingo. Devota do Espírito Santo. Meu pai, batista. Meus avós fundaram várias e várias igrejas batistas pelo Brasil inteiro, tá bom? Então, eu conheço os 2 lados, o evangélico e o católico. E estudo várias outras religiões. Mas, hoje, eu não estou fazendo esse vídeo baseado na minha experiência. Esse vídeo é baseado em pesquisas de órgãos internacionais de respeito, de reputação, ó, top. Eu vou deixar todos os links que me levaram a fazer esse vídeo. Eu vou deixar no rodapé do vídeo. Todos os links para vocês acessarem as reportagens, vocês lerem, vocês entenderem do que é que eu estou falando. Porque para poder você entender profundamente é preciso também que vocês pesquisem outras fontes, tá? Então, a primeira forma, a primeira maneira de manipulação do narcisista e dos líderes religiosos é construir um relacionamento sólido entre eles e vocês, porque comigo não funciona, tá? Então é entre eles e vocês. Eles constroem primeiro, a primeira coisa que eles fazem é construir um relacionamento onde você jamais duvidará daquilo, do amor, da atenção e do cuidado que eles estão dando para vocês. Uhum. O esforço que um líder de culto faz para recrutar os novos membros é o mesmo esforço que o narcisista faz para recrutar você. Porque o narcisista não te conquista, não, tá? Eles recrutam você. Eles ficam ansiosos, pegajosos, para descobrir tudo detalhadamente sobre você, sobre seus objetivos. Para quê? Para que posteriormente essas informações adquiridas por eles possam controlar vocês. Tá bom? A fim de conseguir que os seus alvos se abram e confie neles, eles precisam criar um relacionamento sem nenhum tipo de dúvida com vocês. Eles conseguem isso se apresentando como indivíduos cuidadosos, amorosos, temente a Deus,
preocupado com seu bem-estar, entre aspas. Eles se apresentam como pessoas que compartilham com você os mesmos interesses e preocupações. Eles são atores extremamente habilidosos. Quando você está conversando com o narcisista, quando ele está construindo o relacionamento, quando você está conversando com um líder de culto, com um líder religioso, quando ele está construindo, né? Para não dizer recrutando você, quando ele vai recrutar você, que você senta na frente dele para conversar, ele se inclina para frente, como se estivesse te escutando atentamente. Cuidado, ele está estudando as suas expressões faciais, tá? Metaforizando. Sabe aquele site que o cara faz leitura? É isso que os líderes religiosos e os narcisistas fazem. Eles passam a conhecer você detalhadamente através das suas expressões corporais. Ele não está prestando atenção no que você está falando. Ele está prestando atenção nas suas reações físicas através das suas emoções. Então, eles ouvem ou fingem, porque eles são atores habilidosos, eles fingem que estão escutando vocês. É? Vai pensando, vai pensando. Eles estudam o comportamento não verbal das ovelhinhas que eles estão recrutando. Porque mais tarde eles vão usar isso aí para intimidá-la ou intimidá-lo, a fim de criar a impressão de uma alma afim, sabe? E assim ele ganha a sua confiança. As pessoas que se envolvem com narcisista ou qualquer outra pessoa que tem baixa empatia, porque um líder de culto, um líder religioso, ele não tem empatia. Porque ele não pode criar vínculos. Porque essa é a regra, é o jogo, é o sistema. Eles não podem criar vínculos com suas ovelhinhas que eles recrutaram. Tá bom? E para vocês, depois da quarentena, a quarentena não acaba não, então já voltei, tá bom? Já voltei ao meu estado normal. As pessoas que se envolvem com esse tipo de gente notam, invariavelmente, como essa pessoa parecia mostrar uma preocupação genuína por eles nos estágios iniciais do relacionamento. Assim como o líder de culto, os narcisistas, eles se sentem ansiosos para aprender tudo sobre você. Eles aprendem tudo a sua potencial vítima. Para quê? Para que mais tarde ele possa explorar suas vulnerabilidades a favor deles, claro. Isso explica porque o narcisista é tão doce, atencioso ou atenciosa no início do relacionamento. Isso também explica porque é que os líderes de cultos são tão atenciosos com as ovelhinhas que eles estão recrutando no início da sua jornada espiritual. É a maneira que eles encontram de criar confiança e fazer com que seus objetivos se abram para eles.
Então, eles fingem compartilhar os mesmos interesses, as mesmas emoções, experiências, a fim de criar a ilusão que você encontrou uma alma gêmea ou que você encontrou alguém que se preocupa com você. Realmente você é uma alma gêmea, mas é um alvo. Eles tentam enganar da melhor maneira possível, fazendo você acreditar que eles estão cuidando de você. Como os narcisistas e os líderes religiosos, eles carecem fundamentalmente de um eu interior. Eles são bons em se espelhar seu potencial, novo suprimento. Dessa forma, eles são capazes de começarem a obter um forte sentimento de apego das suas vítimas. A segunda técnica já construiu o relacionamento, que não é um relacionamento, mas ele já estudou você, ele já conhece você emocionalmente, que é o que interessa para eles. Então, agora, eles partem para a segunda etapa. A segunda etapa é o bombardeio de amor. É uma bomba assim que só sai coraçãozinho, sabe? Bombardeio de amor é uma tentativa de uma pessoa de ganhar influência sobre a outra com demonstrações luxuosas, com demonstrações generosas de atenção e carinho. É um esforço concentrado que envolve o uso de um prolongado período de bajulação, sedução verbal, afeto, além de muita atenção pelos seus problemas. Cuidado, 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 porque essa atenção pelos seus problemas e lutas da sua vida é que faz com que você seja vulnerável. O bombardeio de amor de um narcisista e de um líder religioso oferece à sua vítima a promessa de um companheirismo instantâneo e um amor incondicional. Vai pensando, vai pensando, vai pensando. Isso é uma armadilha, olha, de uma coisa bem ruim, viu? Isso é uma manobra enganosa que os líderes de culto empregam muito bem no seu esforço de recrutamento. Então, os líderes religiosos, eles dizem assim: eu estou alimentando a sua alma com amor, inspiração e reverência. O love bomb também é usado por narcisistas, predadores, em seus relacionamentos íntimos. Quando a porta do quarto fecha, você vai conhecer o céu, porque eles vão fazer isso. Eles vão fazer isso, tá? E no outro dia ele te enche de texto. Essa bomba toma forma de textos picantes, mensagens implacáveis, flores, chocolates, presentes, convites para conhecer a família mais intimamente, pedidos de mudanças, inundação assim, sabe, de tudo que é bom. Eles mandam aquelas mensagens fofas, glamourosas,
etc, etc, etc. Essa técnica, ela promove os objetivos do controle e exploração, usada por eles, pelos narcisistas e pelos líderes. Porque isso desativa efetivamente a sua capacidade de pensamento crítico. Você acha que está sendo amada, amado, cuidada, cuidado, e isso incentiva a sua inclinação ao desejo. Esbórnia. Pois é. A necessidade de amar, a necessidade de ser amada, a necessidade de amor é um desejo humano. É um desejo animal. Os animais se amam também. Esse desejo no humano, ele é arraigado. E a gente se esforça o máximo para satisfazê-lo. Portanto, quando você se vê sujeita a essa quantidade avassaladora de amor, de aceitação, de adoração, de veneração, você esquece ou reluta para examinar os motivos dessa coisa exagerada. Sabe por quê? Porque aí bate o medo inconsciente de você perder toda essa coisa gostosa e maravilhosa que está acontecendo nesse momento na sua vida. Com o tempo e usando outras técnicas, o bombardeio vira em um alvo abandonado. Ou ele vira completamente um alvo abandonando suas capacidades críticas. Porque o bombardeio de amor é para diluir, dissolver e você esquecer a sua capacidade crítica de perceber que aquilo não é um comportamento normal. E aí você se torna cegamente uma pessoa dependente de seu manipulador para ter uma visão diferente das coisas. A terceira maneira, a terceira técnica de manipulação é o isolamento. A técnica do isolamento é empregada por líderes de culto, de seitas, para impedir que seus seguidores tenham contato com pessoas de outras seitas e de outros cultos, incluindo eles conseguem separar as pessoas na família que não seguem o mesmo culto. Eles criam inimizade dentro da família. A mãe fica inimiga dos filhos porque os filhos não querem seguir ela naquela religião. Os irmãos ficam inimigos dos outros irmãos porque não querem seguir eles naquela religião. E tudo isso é incentivado pela manipulação dos líderes religiosos. A mesma coisa o narcisista faz com a sua vítima que ele recrutou. Então, o isolamento é uma técnica de manipulação. A técnica de manipulação do isolamento, ela é usada geralmente, né, sob o disfarce da preocupação e do cuidado em proteger, no caso dos religiosos, proteger seu grupo, no caso do narcisista, proteger a sua vítima de influências externas na linguagem deles prejudiciais. Na verdade, essa técnica é projetada para garantir que as suas vítimas, sejam religiosas ou do narcisista, sejam expostas apenas à propaganda perversa
deles, eliminando qualquer outra fonte de apoio e de afeto que essa vítima possa ter. É miserável, né? É muito cruel. É uma coisa absurda a técnica do isolamento. É como matar uma pessoa viva. Os líderes religiosos, normalmente, eles instruem seus membros, suas ovelhinhas, a se separar da sua família que não quer seguir eles, para poder experimentar os dons do amor e a sabedoria que eles têm para oferecer. Deus é Pai. Da mesma forma, o narcisista tenta privar a sua vítima do apoio social, porque isso enfraquece a sua defesa e torna essa pessoa mais dependente do seu torturador, né? Normalmente essas vítimas, elas se apaixonam por seus torturadores. O narcisista, inicialmente, faz com que a sua vítima ouça comentários aparentemente inocentes, como esse que eu vou falar. Eles dizem que ficar sozinho é uma forma da pessoa encontrar consigo mesmo. Realmente é. Mas é quando você ficar sozinho por livre, espontânea vontade, sem pressão, sem coação, sem inibição. Porque o narcisista, ele quer enfraquecer a sua capacidade de pensar por você mesmo. E ele consegue. Ele diz que você mente para você. Ele diz que você está ouvindo vozes. Ele diz que você acredita nas suas mentiras, sendo que é ele que acredita nas próprias mentiras dele, tá? Mas ele diz que é você. Ele te culpa das coisas que não dão certo na vida dele. Ele diz assim: se lembra da última vez que você deu uma ideia, que eu segui o que aconteceu? Para que você cada vez mais não acredite nas suas convicções, na sua intuição. Então, ele destrói a sua intuição. E o narcisista perverso, ele diz assim: poxa, você quer ser tão inteligente quanto eu. A pessoa é cruel, gente. A pessoa é cruel. Medo e intimidação. Os líderes de culto, eles são especialistas em explorar a emoção humana básica do medo. Eles tendem a se cercarem de uma áurea de poder e autoridade inigualável. E o pior dos líderes religiosos, eles dizem que têm autoridade divina. Pode uma coisa dessa? A autoridade divina. Eles se intitulam que eles têm autoridade divina. Merece cadeia, viu? Merece cadeia. Devia ter cadeia para esse povo. Que eu queria ver lá na cadeia a autoridade divina falar com eles e abrir lá o cadeado da prisão para botar eles livres. Eu queria ver, eu só queria ver esse milagre. Pois é, os líderes religiosos, eles intimidam os seus seguidores, as suas ovelhinhas recrutadas, dizendo que eles têm autoridade divina. Se eles têm, você também tem, tá? Eu tenho, você tem. Então, bote a sua autoridade divina para brigar com a autoridade divina dele para ver quem é que vai ganhar. Você ganha, tá? Se você não perdeu a sua capacidade, claro, intelectual. Porque isso que eu estou falando aqui, gente, todas essas manipulações que eu já falei, isso se chama, na linguagem vulgar, popular e vulgar, lavagem cerebral, tá bom?
Eles pegam lá a bucha, a escovinha e lavam seu cérebro com essas técnicas miseráveis. Então, eles se enchem com essa áurea, né? Essa aura de poder e autoridade, porque eles dizem que Deus autorizou eles. Tem igreja aí dizendo até quantos dias a pessoa pode fazer amor com seu marido ou com sua esposa, tá bom? Isso é uma tentativa de garantir lealdade e obediência. E isso é reforçado com o quê? Com ameaça, com medo. Que medo? Imputar medo em alguém é ameaçar. Mas é tão sutil isso é tão sutil, gente, que eles dizem que é para seu bem-estar físico e espiritual. Por qualquer atos de desobediência e não conformidade, você será punido, porque Deus é justiceiro, tá? Na cabeça dos líderes religiosos, ele bota na sua cabeça que Deus é justiceiro. Porque existe uma diferença muito grande entre justiça e justiceiro. Justiceiros são aquelas pessoas que andam com a arma na mão, fazendo justiça com as próprias mãos, né? E a justiça divina é uma coisa totalmente diferente. Mas o líder religioso e o narcisista bota na sua cabeça que Deus é justiceiro, portanto, ele vai te punir. E esse medo que as pessoas ficam, a pessoa obedece pelo medo, não pela compreensão daquilo que eles estão falando, mas pelo medo que eles estão imputando na pessoa. Essas pessoas são diabólicas, viu? Eles jogam praga. Eles jogam praga. Eles dizem que as pessoas vão perder tudo. Eles dizem que as pessoas vão morrerem. Eles colocam todo tipo de medo na cabeça de uma pessoa. Eles colocam os medos mais insidiosos ao sentimento de culpa, colocando as pessoas para baixo por qualquer característica de comportamento associado à independência e à autoconfiança. Preste atenção nisso que eu falei. Preste atenção nisso que eu falei. Eu vou até repetir. Líderes religiosos e narcisistas, eles promovem o medo mais insidioso que existe, associado ao sentimento de culpa, colocando seus seguidores e suas vítimas para baixo de qualquer característica de comportamento associado à sua independência e à sua autoconfiança. Para esse fim, eles costumam insistir em ter sessões de limpeza, onde os membros e a vítima devem confessar os seus pensamentos mais profundos e íntimos, porque isso permite que eles obtenham informações necessárias para instilarem sentimentos de culpa e inutilidade. Como resultado, os membros e as vítimas perdem a autoconfiança e se sentem impotentes, fazendo com que a obediência pareça um pequeno preço a pagar pela sua salvação e pelo seu amor. Então, de maneira semelhante, as vítimas do abuso narciso normalmente se lamentam como é que eles se deixaram ser envolvidos, como é que eles deixaram
passaram essas informações íntimas, sensíveis, informações sobre seus medos, seus desejos, seus sentimentos. E não tem a menor dúvida, tanto os líderes como os narcisistas vão usar isso contra vocês. Sem dó, sem piedade. Quando você está andando na rua, você já viu esses homens que trabalham na rua com com uma máquina para poder furar o chão, que trepida, e eles têm que colocar toda a força para estraçalhar aquele piso? É assim que eles fazem com vocês, com a mente de vocês. Como se tivesse com raiva. Eles pegam todas essas informações que vocês deram e usam contra vocês, ameaçando, expor em público, humilhar vocês, expondo essas informações em uma campanha difamatória sem precedente, ou simplesmente fazendo com que vocês se sintam culpados. Então, se você não tiver cuidado, muitos já foram levados ao suicídio por causa dessa pressão e dessa difamação. Então, como esse vídeo já está grande, no próximo vídeo eu continuo com as outras técnicas de manipulação. Eu vou dar as principais. Não vou dar todas, não, porque são várias, são muitas. Bye.